Acabei de chegar aqui, na Flórida. Tava viajando, meu voo tava sem Wi-Fi, meus amigos, sem Wi-Fi. E acabei de ver tudo que aconteceu, acabei de ver os lances aqui. Cara, eu não vou criticar o Rossi, porque o Rossi é um grande goleiro que merecia até ir para a Copa do Mundo. Vai acontecer. Eu prefiro pensar o seguinte, é aquela noite que deu tudo errado. Deu tudo errado, tomamos um gol de fora da área, que um jogador fez o gol para mim sem querer, tá? Ele errou o chute e acabou fazendo um golaço. O Flamengo não teve a competência de fazer o seu gol, de encontrar o seu gol no primeiro tempo. Segundo tempo, aquele desespero, aí toma um frangaço, né? Eu acho que ele mexeu errado em alguns momentos ali. Tem muita coisa para acertar. Não acho que o Flamengo tenha se posicionado mal defensivamente. De verdade, não acho. Mas, cara, a verdade é que jogou mal. Jogou mal. O segundo tempo, principalmente, jogou muito mal. Parece que tem jogador aí que tá ali, né? E não tô falando do Danilo, se poupando pra Copa já, tal, né? Pelo amor de Deus, né? Agora, o Danilo falou a realidade, né? Uma hora de baixar a cabeça, né? Sentir vergonha, né? Ele não falou isso, mas deixou claro, assim, né? E sentir vergonha na cara e jogar bem no final de semana. Agora, é mais uma vez o Flamengo, né? Optando, né? Inconscientemente, né? Lá no seu subconsciente, optando por ter duas competições só, Brasileira e Libertadores, focar nas duas, eliminadas. É a pior eliminação do Flamengo na história da Copa do Brasil. Desde que o Flamengo, da década de 90, jogava a Copa do Brasil, nunca foi eliminado numa quinta fase, que é aquela primeira fase que o Flamengo... Na verdade, agora o Flamengo entra numa fase um pouco depois já, que já tinha começado, mas, cara, é surreal, velho. É uma fase onde você tem ali umas equipes mais fracas e tal. O Flamengo, né, pegou uma equipe de Série A, que está crescendo, Vitória e tal. Não é aquela mesma equipe que o Flamengo meteu 8 no ano passado, mas não é justificativo o elenco que o Flamengo tem, não tem a menor justificativa, não pode, é uma vergonha, a maior vergonha de todos os tempos. Ser eliminado nessa fase da Copa do Brasil é vergonhoso, meus amigos. Agora é bola para frente, né? Mas, cara, é surreal. Com o elenco que tem, ser eliminado pro Vitória. E era para ser pior, né? Era para ser pior, que a gente sabe que, né, naquele primeiro jogo lá, o juiz acabou errando ali. Aqui a gente não passa pano, não. A gente não fica também. Quando tem erro a favor do Flamengo, eu falo, eu não sou que nem palmeirense que não assume. Naquele jogo lá era para ter expulsão, teve jogador do Flamengo que merecia ter sido expulso naquele primeiro jogo contra o Vitória, então era para ter sido muito pior, né? Esse confronto Flamengo e Vitória era para ter sido muito pior. Uma tristeza, meus amigos, uma tristeza, tá? Uma eliminação vergonhosa. Mas o São Paulo saiu também, outros times também saíram na Copa do Brasil, o time Botafogo, pra Chape, mas Flamengo com o elenco que tem, é surreal, é surreal. Vou trazer aqui agora a coletiva e zona mista para você. Eu queria que você fizesse uma análise, você como um dos líderes do elenco, do impacto dessa eliminação, da maneira como aconteceu aqui no Barradão do Flamengo, que deixa a Copa do Brasil. Infelizmente a gente deixa a Copa do Brasil, era um objetivo também na temporada. Obviamente que uma derrota sempre chateia bastante, principalmente um elenco que foi montado para poder vencer tudo aquilo que disputa. O jogo foi aquilo que está bem claro de se ver, o Flamengo com a obrigação e como sempre assumindo o jogo, tendo as finalizações, estando sempre em cima do adversário. Sofremos 2 gols, o primeiro deles muito mérito do Eric, que tem muita qualidade, um gol bem bonito. Segundo, a gente é uma falha nossa coletiva que a gente tem que se cobrar e não pode acontecer. E depois é difícil, o Vitória depois abaixou as linhas, defendeu muito, se doou, muita entrega, muito sacrifício. A gente pecou nas finalizações, na forma como tentava furar o bloqueio deles, mas a gente fez uma partida, eu diria, importante, massacrou o adversário o tempo todo e hoje não era dia. Danilo, desde o jogo da ida, lá no Maracanã, se criou aquele clima de guerra e hoje aqui no Barradão ficou bem claro que foi um título para eles essa vitória, essa classificação contra o Flamengo. Queria saber como é que você entende o Flamengo dessa forma agora, jogando um final, decisão contra qualquer time, e se demorou um pouco para o time ligar nesse jogo aqui no Barradão? O Flamengo é isso. Acho que todo mundo quando no Brasil, independente do time, quando joga contra o Flamengo,
pela história, pela cultura, pelo investimento, obviamente vai querer sempre vencer, dar o máximo para eles, como foi uma vitória, ou seja, tem que parabenizar o trabalho deles, comemoraram da maneira que tem que ser. Resta a gente agora abaixar a cabeça, olhar para dentro e já na próxima final de semana tentar dar uma resposta, porque é assim que funciona num clube que é preparado para vencer. Danilo, você viveu o ano passado e viu aquela eliminação para o Atlético Mineiro. Depois, no fim do ano, o Flamengo levantou 2 taças. Você acredita que essa eliminação traz uma pressão maior para conquistar o Penta da Libertadores e mais um Campeonato Brasileiro? Não acredito não, porque como eu falei, nós temos o objetivo de vencer tudo aquilo que a gente disputa. Obviamente, sair da Copa do Brasil é uma coisa que não estava nos nossos planos e que infelizmente aconteceu. Nosso foco e nossa determinação para vencer os outros troféus que a gente tem ainda na temporada é o mesmo, obviamente corrigindo aquilo que precisa corrigir, mas com o mesmo empenho e mesma dedicação. Danilo, quantos gols perdidos tem peso na eliminação de hoje? Bastante, a gente está consciente disso, aqui não tá aqui falando que o ataque não corresponde. Somos nós todos, tivemos ali ocasiões, os próprios defensores também de cabeça e tudo isso, fica o aprendizado, a gente precisa ser mais letal de todas as formas. Também sofremos 2 gols, então temos que olhar para nós ali, posicionamento defensivo, forma de encarar também o jogo, mas é repartido por toda a equipe a responsabilidade também de marcar gols que hoje a gente não conseguiu. De que maneira assim, o Flamengo pode talvez melhorar nessa questão da finalização? Não sei se é uma questão mais mental, não sei se é de treino. Como é que vocês podem ser mais letais também, né? Porque hoje foram 26 finalizações e nenhum gol. Não sei responder sinceramente. A gente está ali, a gente trabalha todas as partes do jogo, construção, defesa e finalização. Tivemos as ocasiões, hoje foi um jogo aquém, porque teve vários outros jogos que a gente conseguiu marcar, mas é um quesito que a gente precisa sim ter uma atenção, porque isso pode fazer diferença, pode não, certamente vai fazer diferença daqui para frente nas competições que a gente tiver. Feito? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. E com certeza que para esse tipo de jogo não é o Dela Cruz a primeira opção. No jogo em casa já tinha acontecido um pouco, o Dela Cruz iniciou o jogo aos 45 minutos, teve que o cálculo saiu, um pouco por esse jogo direto no meio campo, primeiras bolas, segundas bolas, o jogo praticado pelo Vitória, e por isso hoje não foi a opção mais para encher a área, porque tínhamos capacidade de chegar com facilidade ao último texto dos corredores, e podíamos criar situações de cruzamento, e aí meti o Pedro, meti o Bruno já estava, meti o Wallace para a gente preencher melhor a área, porque neste tipo de estrutura é difícil o Solinho, o Dela Cruz, o próprio Araújo irem disputar lances naquele aglomerado que existia dentro da área. Com certeza que o nosso objetivo de manter as 3 competições em aberto era importante. Neste momento acabamos por perder e aumenta a nossa pressão para tentarmos e conquistar as outras 2 competições, mas a responsabilidade é a mesma. Dentro do grupo nós tínhamos essa responsabilidade de já estar nas 3 competições, por isso eu disse na análise do jogo. A atitude não faltou, os jogadores lutaram, tentaram fazer o seu melhor, com 26 finalizações não conseguimos fazer um gol. Às vezes as coisas são muito difíceis, há dias que não podemos sair de casa, que as coisas não acontecem. Por isso, estou a dizer aqui publicamente a vocês e disse aos jogadores, não foi por falta de atitude e empenho, porque eu senti lá dentro toda a gente tentou dar o seu melhor. Não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado, porque o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Entramos bem no jogo, por isso é que controlamos, temos 70% da posse de bola, rematamos 26 vezes, os jogadores tiveram atitude nos duelos, tiveram empenhados nessas situações, mas com certeza entramos no jogo aos 7 minutos, o adversário, sem chegar à nossa baliza, acaba por fazer um gol, um excelente gol, não é? Mas quase indefensável. E depois assumimos estas coisas do jogo e falhamos e não conseguimos concretizar. E depois, como eu disse, o segundo lance no escanteio, a gente não teve o rigor na saída de pressão do escanteio e permitimos cruzamento, um erro nosso, mas que
que acabou por ditar o resultado e a vantagem de 2-0 ao adversário. Nós tentamos até o fim, metendo jogadores mais ofensivos, preenchendo mais a área, criando mais situações, mas nunca tivemos arte nem engenho para conseguir finalizar. Da Colômbia e Porto Alegre, entrou agora, ficaram outros de fora porque Zlatan não pôde vir, estava magoado. Em relação ao jogo, nós colocamos aqueles que nós achávamos que para este tipo de jogo, de duelos, de pouco espaço, o Vitória estava a defender ali 20 metros e estava difícil de entrar, não é? Estava difícil de entrar e somente com alguma presença na área que a gente conseguia mudar as coisas. Vocês viram mesmo o Pedro que alguma capacidade física teve dificuldade, mesmo o Sublinho que alguma capacidade técnica teve alguma dificuldade, porque para jogar com este tipo de equipas temos que aliar a técnica e alguma capacidade de agressividade e de duelos. Foi por isso que em todos os jogos destas características, colocamos alguns jogadores com essas características para que o jogo seja também disputado pelo nosso lado. Eu acho que em tempos finais o que peca foi a finalização, porque a atitude e empenho dos jogadores tiveram. Eu falo em posse externa, é uma posse que não cria situações de finalização. Eu acho que a nossa posse criou situações de finalização. Tivemos a do Araújo, tivemos uma do Carrascal de cabeça no segundo posto para encostar, tivemos uma do Pedro para finalizar, tivemos duas do Léo de cabeça na pequena área para finalizar. Eu já perdi muito assim a conta das situações que tivemos, mas creio que tivemos essa capacidade de criar, não tivemos foi a capacidade de finalizar, porque normalmente um jogo com estas características iam cair 2 ou 3 golos, que é o que a equipa tem feito sempre. A equipa tem finalizado, é dos melhores ataques da Liga, mas hoje, mesmo criando talvez um dos maiores números de finalizações, não conseguimos fazer o gol. Começou o desembarque do Flamengo aí, ó. Passam os jogadores aí. Jogadores do Flamengo passando aí, ó. O desembarque do Flamengo aí. Aqui não. Da Ortiz. Passando aí. Direção Real. Passando alguns jogadores aí, ó. Samuelino. Jorge Carrascal. Pessoal da comunicação do Flamengo, Luiz Araújo aí, ó. Saúl Níguez. Segue com imagens do desembarque do Flamengo aí. Estão passando por lá, ó, por trás, os jogadores passando aqui também. Zaboto. Só da comunicação passando aí. Então, o ônibus do Flamengo. Imagem aí do desembarque.